plateia, os companheiros e companheiras que estão greve há quase um mês, com indicativo para a próxima segunda, dia 24, deliberarmos sobre a deflagração do movimento paredista dos nossos agentes, servidores da Assembleia. Bem, em razão do tempo, vamos direto ao ponto. Fui contemplado com muitas das falas dos meus antecessores e algumas me inquietaram para falar algo mais, talvez até indispensável, pois aqui estão pessoas robustas do movimento, né, que somando o tempo de luta, eu acredito sem desrespeito nenhum, mais do que o meu tempo de idade. Mas é interessante dizermos que na SEMASSE nós já estamos mobilizados pela melhoria das condições de trabalho, pela moralidade do serviço público, pela qualidade e eficiência na gestão ambiental desse Estado há mais de 2 anos e, somados com o tempo dos nossos colegas veteranos, isso vai para mais de décadas. Certo? Não é uma luta recente, assim como a dos nossos outros companheiros e companheiras das outras categorias. Quando nós falamos do papel do direito humano, dos direitos humanos e sindicalismo, nós devemos necessariamente perpassar pela figura do servidor. E o Nilson Fernandes falou acerca daquele estereótipo do imaginário e da mídia que se distribui, que se introjeta nas mentes do povo, da figura do servidor indolente, preguiçoso, corrupto, que só quer saber de aumentar o seu salário para ter mais mordomia. Mas, na verdade, são vexatórios os salários dos servidores, notadamente do Estado do Ceará. São ridículos. E nós sequer podemos dizer que são salários, remunerações, porque não dignifica e não contempla os elementos básicos que a Constituição determina que um salário possa contemplar. Moradia, lazer, saúde, educação, enfim, os direitos sociais que estão elencados na nossa Carta Política. Então, essa figura do servidor, ela tem que ser desmistificada, porque são pessoas que trabalham diuturnamente para melhor gerir a máquina estatal e são extremamente assediadas moralmente, exploradas, cobradas de forma excessiva, e isso nós, na SEMASSE, vivenciamos todos os dias. Todos os dias, porque na SEMASSE, em razão do seu trabalho de monitoramento, de gestão e controle do meio ambiente, todos os investimentos, todo o setor produtivo perpassa por ali em razão da necessidade do licenciamento ambiental. Então nós temos 2 grandes pesos em contrabalança à nossa dignidade: o capital dos investidores e o poderio do Estado. E esses 2 poderes, essas 2 forças, nos pressionam de forma escorchante. É interessante nós venerarmos, expormos isso, para que o telespectador da TV Assembleia, para aqueles que nos ouvem, que nos veem, possam compreender a que ponto chegamos e que estágio nós vivemos no serviço público do Estado do Ceará. A greve, ela, assim como o sindicato é um instrumento de luta do trabalhador, ela é, como disse Lênin no seu texto sobre as greves de 1899, uma escola, a escola da militância. E é um instrumento, antes de ser um instrumento, é um direito, e por ser direito, deve ser plenamente possível de se exercer. O direito não pode ser obstaculizado, não pode ser obstado, não pode ser impedido. E os assédios morais que os servidores públicos sofrem, isso não é uma exclusividade do Estado do Ceará nem da SEMASSE, podem ser representados. Nós falamos aqui, demonstrados inclusive, nós falamos sobre mortes de sindicalistas em países vizinhos latino-americanos. Aqui no Brasil foi bem lembrado
pela professora Ana Virgínia, que aqui ainda há, e isso nós tivemos morte de sindicalistas no ABC Paulista há poucos anos, casas de suas familiares metralhadas, casas metralhadas. Tivemos mortes também no norte, e nós temos diuturnamente mortes de trabalhadores do movimento de trabalhadores sem terra, dos sem teto. Isso são movimentos sociais populares que lutam por melhores condições de vida. São mortos, são exterminados. E aqui nós temos corte de ponto, na semana inclusive, agora esta semana, o superintendente baixou 4 atos, nós chamamos lá em 1, aí 2, aí 3, aí 4, estamos esperando lá em 5, que foram de corte e cancelamento dos planos de viagem. Pasmem os senhores, cidadãos e cidadãs cearenses, que nosso estado esta semana está sem fiscalização ambiental. O superintendente, em razão de nós termos deflagrado uma operação qualidade ideal, com maior rigor na fiscalização, com maior qualidade na análise de estudos, cancelou todos os planos de viagem. Nós não temos mais fiscais no campo, fiscalizando e controlando o meio ambiente. Então, os carros foram guardados em um lugar que ninguém sabe aonde, e dizem que foram para manutenção todos de uma só vez. E por essa razão, não se pode fiscalizar. Por quê? Porque na semana passada, os fiscais que estão de parabéns, executaram empreendimentos em desconformidade com a legislação ambiental. Então, companheiros, para combater esses assédios, é necessário nós percebermos que nosso movimento, todos os servidores, notadamente o nosso movimento nas FEMAS, ele ganha um cunho que transcende o salário, a remuneração, porque nós postulamos por melhoria na qualidade na gestão ambiental e pela moralidade no serviço público. Inclusive entregamos um dossiê às mãos do Ministério Público do Estado, ao Ministério Público do Trabalho e à OAB, relatando as irregularidades dentro da FEMAS, certo? Irregularidades, inclusive, no trato com o servidor, uma enxurrada de terceirizados. E neste ato que aconteceu segunda-feira, os pontos dos servidores que fizeram isso foram cortados. Uma retaliação e uma afronta à lei e regulamento de direito de greve, que no seu artigo 6º, parágrafo 2º, proíbe qualquer obstáculo, qualquer medida que prejudique, que impeça a manifestação do movimento legitimamente deflagrado. Nós tivemos a Assembleia, comunicamos em tempo hábil à nossa chefia, inclusive ao senhor governador, através do moço, que inclusive tem nos dado total apoio, tem enfrentado, tem liderado também o movimento, juntamente com o FOASPEC, e mesmo assim, ao arrepio da lei, foram perpetrados esses atos tão nefastos. Para encerrar, em razão do tempo que esgotado, façamos uma reflexão sobre essa classe média falada pelo Dr. Clóvis, a classe média que pensa que isso não é com ela. Nós inclusive, ojeritzamos grevistas e os compreendemos como paterneiros, vagabundos, arruaceiros. Há uma música, para encerrar, do poeta Marcos Gonzaga, que diz: sou classe média, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão, odeio coletivo, só vou de carro e comprei a prestação. Só pago impostos, estou sempre no limite do meu cheque especial, viajo pouco, máximo um pacote CVC trianual. Mas eu estou nem aí se o traficante é queimando na favela, eu estou nem aí se morre gente, eu tenho enchente em Itaquera, eu quero que se exploda, apenas enquanto aumenta a audiência, pois a tragédia só importa quando bate em minha porta. E ele diz mais: se o assalto é em Moema, se o assassinato é nos Jardins, e a filha do executivo é estuprada até o fim, aí a mídia manifesta a sua opinião regressa de implantar a pena de morte ou reduzir a idade penal.
e eu sou bem informado. Gente, temos que refletir a quem nós estamos servindo com tais atitudes. Nós devemos perceber que essa luta não é só deles, não é só daqueles, não é só do outro, é nossa, é solidária. Nós temos que compreender que precisamos nos unir porque o inimigo é um só e nós devemos enfrentá-lo e vencer. Obrigado.